Cristo nunca falou a palavra Papa. Será que a igreja criou isso para controlar a galera? Se a palavra Papa não aparece na Bíblia, de onde a igreja tirou essa ideia? É possível que o papado não tenha base bíblica nenhuma? Não. A palavra Papa realmente não aparece na Bíblia. Mas a palavra Trindade também não aparece, e a própria palavra Bíblia não aparece ali dentro. Infelizmente, nem todos os dogmas ensinados pela igreja estão explícitos na Bíblia, como muitos gostariam. Apesar de a palavra Papa não estar lá dentro, o papado tem sim uma base bíblica. Ele começa com Pedro, primeiro Papa, e a base de sustentação dessa história está lá em Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. O versículo 18 diz o seguinte: "E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la." Cristo fala então que a igreja vai ser edificada em Pedro, dando para ele uma posição de liderança completamente diferente de todos os outros apóstolos. A principal objeção a essa interpretação diz que Cristo está edificando a igreja em cima da palavra pedra, que é diferente da palavra Pedro. E aí refere-se a essa palavra pedra como se tivesse uma outra razão, uma outra explicação que não seja Pedro. A maioria dos estudiosos concorda que Jesus Cristo falava aramaico. Em aramaico existe uma palavra só para pedra e Pedro, que é Kefa. Não tem essa diferença de gênero. Então o texto ficaria: "Eu lhe digo que você é Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja." Nas traduções, a palavra pedra foi simplesmente masculinizada para Pedro. Então não tem como Cristo não estar falando de edificar a igreja em Pedro. É essencial da importância para o fato de Cristo mudar o nome de Pedro, que antes se chamava Simão. Jesus Cristo não faria isso sem razão alguma. Para os judeus, mudar o nome de alguém significava mudar o status daquela pessoa. Abrão, por exemplo, passou a ser Abraão, que significava pai de multidões. Jacó passou a se chamar Israel, aquele que prevalece com Deus. Jesus Cristo, na primeira vez que encontrou Pedro, Simão na época, ele já fez a mudança desse nome lá no primeiro capítulo de João. Ele fala: "Você é Simão, filho de João, será chamado Kefa." Ali em Mateus 16, no versículo 18, ele está simplesmente explicando e justificando essa mudança. "Eu lhe digo que você é Kefa, e sobre essa Kefa edificarei a minha igreja." No versículo seguinte, 19, Jesus continua falando apenas com Pedro, mesmo com todos os apóstolos presentes. Ele diz: "Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus." Então, falando apenas com Pedro, ele entrega a chave do reino dos céus. Essa chave é uma referência direta ao que o rei Ezequias faz com seu primeiro-ministro Eliaquim, lá em Isaías capítulo 22, versículo 22. Olha só a semelhança. "Porém sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir." Então, quase idêntico ao versículo de Mateus, onde Cristo está restaurando o reino de Davi. Então a chave é entregue apenas ao primeiro-ministro, que apesar de não ser rei, tem um poder diferente de todos os outros ministros. Então apenas eles, Eliaquim lá, o primeiro-ministro, e Pedro aqui no Evangelho de Mateus, recebem essa chave do reino de Deus, do reino de Davi. Nos tempos antigos, chaves eram marcas de autoridade. As cidades, todas moradas, em geral tinham apenas um portão, e aquele que tivesse aquela chave tinha uma autoridade gigantesca sobre a cidade, podendo, definir quem entra e quem sai naquela cidade, tudo o que acontece naquela cidade. Então o que Pedro estava recebendo era a chave da cidade dos céus. Existe também uma outra referência muito legal, a chave do reino dos céus, essa chave do reino de Davi, que é encontrada lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Fala o seguinte: "Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir." Lá no capítulo 18 de Mateus, versículo 18, Cristo fala algo semelhante, mas diferente, agora com todos os apóstolos. Ele fala o seguinte: "Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu." Então, depois de ter falado especificamente com Pedro, entrega a chave para Pedro, ele fala também com os apóstolos agora algo muito semelhante, mas ele não entrega a chave. A chave ele entrega somente ao primeiro-ministro, Pedro. Existem ainda várias outras partes da Bíblia que, apesar de não utilizar a palavra Papa,
reforçam e embasam o papado. Capítulo 22 de Lucas, os apóstolos estão discutindo quem é o maior. E aí Jesus, no versículo 26, deixa claro que existe um maior, não identifica explicitamente quem ele é, e fala que ele vai ter, é o mais humilde, tem que servir. Né? E aí nos versículos 31 e 32 ele fala, e ele está falando só com Pedro, sobre todos os apóstolos, aí ele fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, por Pedro, para que a sua fé não desfaleça, a fé de Pedro, e quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Então eles estão falando sobre quem é o maior. Jesus Cristo fala que o maior é aquele que serve, e aí na sequência ele fala como ele rezou por Pedro, para que Pedro fortaleça os demais. Outra análise importante: em geral, quando os apóstolos são listados, Pedro é o primeiro da lista. Inclusive, numa lista do Evangelho de São Mateus, ela começa com primeiro Simão, mesmo sabendo que Simão não foi o primeiro apóstolo a ser chamado. Esse primeiro, que em grego é protos, pode também ser traduzido como chefe. Na transfiguração, os apóstolos presentes, Pedro, João e Tiago, são chamados de Pedro e os que estavam com ele. O anjo que anuncia a ressurreição, no capítulo 16 de Marcos, pede que avisem aos discípulos e a Pedro. É com Pedro que Jesus fala para pedir 3 vezes: apacente as minhas ovelhas. Geralmente quem fala para os apóstolos é Pedro. Pedro é o principal apóstolo na maioria das cenas mais dramáticas. Em Pentecostes, Pedro é o primeiro a pregar a multidão. Jesus ressuscitado aparece primeiro a Pedro. Pedro é quem faz a primeira cura na era da igreja. Pedro encabeça a primeira reunião dos apóstolos quando Matias substitui Judas. Pedro é quem recebe os primeiros convertidos, quem faz as primeiras punições, quem excomunga o primeiro herege, quem recebe a direção que os gentios podem ser batizados e recebidos como cristãos. Pedro foi quem liderou o primeiro concílio de Jerusalém e anunciou a primeira decisão dogmática. E por último, no primeiro encontro com Pedro, Jesus sobe num barco para ensinar a multidão que está ali. Então o contexto é: Jesus Cristo está ensinando a multidão de dentro do barco de Pedro, coincidentemente. Tem um seriado americano chamado The Office, que num episódio trouxe um comentário irônico, sensacional. Falou o seguinte: não é preciso ser um gênio para saber que toda organização prospera quando tem 2 líderes. Vá em frente, diga um país que não tenha 2 presidentes, um barco que parte sem 2 capitães. Onde estaria o catolicismo sem os vários papas? Cristo sabia que a gente precisaria de um líder, por mais imperfeito que cada um desses líderes fosse. Que a gente precisaria de uma autoridade, para a gente não se separar em milhares de entendimentos e denominações diferentes, mas nos mantermos unidos sobre um só entendimento, uma só verdade, uma só realidade. Católicos.